dia Jesus ele voltará. Um dia sim e bastará. E a paz do Senhor para os amados irmãos nesta manhã de domingo. Nós estamos felizes de mais uma vez estarmos aqui, para juntos aprendermos um pouco mais do Senhor e adorarmos o seu nome. Nós queremos dar paz aí, um bom dia para a irmã Solange, irmão Betinho, a irmã Sônia, a irmã Jéssica e a todos que nos assistem nesta manhã. Nós queremos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus Cristo. Então, que você, nesta manhã, possa desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Então, hoje é dia de louvor, hoje é dia de louvar a Deus. Então, vamos louvar ao Senhor com o nosso cântico de louvor, cântico litúrgico 499. Hoje é tempo de louvar a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Vamos louvar, continuar louvando. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Este amor. Esse amor Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Louvado seja o Senhor. Apesar da sua glória, Ele se importa comigo e com você. Amém. E nós Glória louvamos a a Deus. este Deus nesta manhã pela sua fidelidade e pela sua misericórdia para conosco. Vamos louvar ao Senhor. A tua palavra escondi. Diga para o Senhor. Guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. 534 do canto de Deus. tua palavra escondi
Amém. Que nesta manhã você possa esconder a palavra de Deus no seu coração e que ela possa resplandecer em seu rosto e possa iluminar não só a sua vida, mas a vida de muitos que estão junto a você nesta manhã. Então nós vamos, como já dissemos, né, já colocamos nas redes sociais, que hoje o nosso tema, nós estamos estudando Apocalipse, e já estudamos o 1º, 2º, 3º, 4º capítulo, e hoje, nesta manhã, nós iremos estudar o 5º capítulo de Apocalipse e colocamos um tema, né? Para onde caminha a história? Nós estamos assim, na realidade, no bate-papo, né? Informal, não aquele estudo escatológico, porém o bate-papo informal. Nós iremos estar, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5, nós estaremos conversando acerca para onde caminha a história. E nós vamos ler do 1 ao versículo 5. Nós mudamos de lugar, né? Os irmãos estão percebendo, porque está havendo uma reforma em uma das casas e o barulho do lado de fora está grande. Por isso que hoje estamos dentro de casa em vez do terraço. Então, nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, a partir do 1 até o verso 5. Porém, nós vamos refletir acerca de todo o capítulo, do 1 ao versículo 14. Então, vamos ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Amém. Amém, amados? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã que nós temos o leão da tribo de Judá. Amém. Amém? E como já vimos na semana passada, né, acerca do trono, não é, do capítulo 4, aí a pergunta, né, do nosso tema hoje é: para onde caminha a história? E nós refletimos a semana passada que toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e termina segundo a vontade de Deus. Então, não são os poderosos, não são os governantes deste mundo, não são os historiadores deste mundo, né? Não são aqueles que pensam que pode dominar ou que pode descobrir definir o futuro, né? Os adivinhadores, né? Os futurólogos que retiram o véu da história. Né? Tem 2 visões humanísticas, que são a visão dos antigos gregos, não é? A história não se move para uma meta, não há esperança, eles dizem, não há redenção, o que é e o que foi e o que sempre será, né? Sempre será, não há consumação na visão
cíclicas dos cíclicas gregos, dos gregos, dos antigos gregos, né? E a visão do existencialismo ateu é que a história é uma sucessão de fatos sem significado. Não há plano, né? Não há esperança. As coisas não vão mudar. Sem sentido, né, irmãos? Isso não tem sentido. Então, ao longo dos séculos, nós temos passado algumas, podemos dizer, algumas lutas, algumas tribulações na história, né, da humanidade. E o século XX, nós tivemos várias pandemias, né? Duas guerras sangrentas. Duas guerras sangrentas, a primeira e a segunda guerra, né? E hoje nós estamos diante de uma pandemia. E o mundo está... Uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão. A ponto de explodir, né? Aí a pergunta, né, que não deixa a gente calar, né, pastor? Na verdade, começamos com uma pergunta no tema, né? Para onde caminha a história? E agora a pergunta para o Senhor nos ajudar, né? Há alguma esperança para a história? Bom, a partir desses estudos sobre o livro de Apocalipse, ou melhor, sobre mais esse bate-papo, né? Não entrando diretamente no fator escatológico, mas estudando sim o livro do Apocalipse, os acontecimentos, nós observamos que João vê a partir do trono um ser que é digno, né, de abrir esse livro. Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está assentado no trono, a partir do trono, controlando toda a história do universo. Então sim, o universo tem um propósito para toda a história, porque Deus é o que está assentado no trono e é esse Deus que controla toda a história. Enfim, a história tem sentido, diferentemente do pensamento grego antigo, que a história é cíclica, que a história não se move, que a história não teve um começo, não tem um fim, que a história não se movimenta em seu contexto, que a história não tem sentido, assim como os existencialistas ateus também praticamente pensam o mesmo. João, a partir de sua visão, ele mostra que, na verdade, a história ela tem um sentido, a história ela tem uma saída, a história ela tem uma esperança sim para ela. Porque, na verdade, quem é o controlador da história é aquele que está sentado no trono. Então, é esse Senhor que está sentado no trono que controla toda a história. Então, a história tem sentido, a minha vida tem sentido, a tua vida tem sentido, irmãos. Tudo tem um sentido. Nada caminha para um acaso, nada caminha para um fim trágico, como o pensamento daqueles que defendem a teoria do caos. Não. Tem um ser controlando toda a história, é o ser supremo e é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que está sentado no trono e aquele que reina. Então veja, diferente do pensamento ateu, diferente do pensamento cíclico da história dos gregos, tudo tem um sentido e Deus está no comando da história. Tudo que foi planejado, tudo que foi escrito a respeito dos acontecimentos, toda essa visão de João, do Apocalipse, não é? Todos os escritos dos profetas e os demais que transmitiram a palavra, a revelação de Deus através dos tempos, através da história, tem um sentido e tem um cumprimento, sim. E no final de tudo, todos os seres humanos verão isso, que a história ela tem um sentido. Em segundo lugar aqui, Deus, em sua mão direita, tem um livro. Veja, o controlador do tempo, o controlador da história, ele está no trono e a sua mão direita, a sua destra, está um livro. Não é? Então, esse livro, Deus tem um plano para cada criatura na história. Então, esse livro está na mão direita, Deus escreveu o livro da história e antes dela acontecer, veja, o nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos ou Keros, é um tempo que está além do nosso tempo, porque é a eternidade, não é? E nós não compreendemos, porque nós compreendemos apenas o tempo de 24 horas. E aí, tudo antes desses acontecimentos já tinha sido escrito, tudo já estava delineado na história, escrita pelo dono da história. Então, essa história, além de um sentido, ela tem um ser que está com o livro dessa história na sua mão direita.
é o controlador de toda a história. Ele conhece, controla todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e tem uma consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus, não importa a fúria de Satanás, porque tudo já foi determinado por ele. Não importa essa fúria, não importa a agitação do mundo, a história sempre esteve, está e estará nas mãos de Deus. Então, a história tem sentido e o livro da história está escrito, interessante, por dentro e por fora. Quer dizer, João vê aquela cena, João chora porque não acha ninguém digno até que um ser diga para ele, não chores. Porque o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele pode abrir o livro. Ou seja, Jesus Cristo que venceu a morte, que ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, é o que tem o livro na mão e é o único que é capaz de abri-lo. Então você diz, fica tranquilo, porque a história está na mão dele, nada pode ser diferente daquilo que ele já traçou. Então, essa história, ela tem sentido. Ela não é como pensam os filósofos, ela não é como pensam os gregos, né? Não é como pensam os ateus. Ela é como o Filho de Deus já determinou. Não é como pensa a humanidade atual. Não né? é como pensa a humanidade, os reinos, os poderosos. Eu trago agora para a nossa realidade, que tem muita gente sem esperança, Isso. não é verdade? Vivendo esse atual momento sem esperança. Correndo atrás de prognosticadores, né? Uhum. Correndo atrás de alguém que tem o sentido da história, quando na verdade essa história já está nas mãos de Deus. Tudo foi escrito por ele. Tudo foi escrito por ele e está determinado conforme ele quis e vai se cumprir dessa forma que ele falou. Interessante, né? E o versículo 2 a 4, ele diz que ninguém tem a capacidade de desvendar nem de conduzir a história à sua consumação. Então ninguém tem essa capacidade. A não ser Deus, né? E ele diz assim, o livro está selado, completo, totalmente selado, ninguém foi achado digno de abri-lo. Não é verdade? Nem no céu, nem na terra. Interessante, porque quando se fala no céu, se fala dos anjos, né? Serafins, né? Querubins, os profetas que já morreram, não é verdade? Isso. Aqueles que já morreram, que muitas vezes o povo que está aqui na terra acha que eles lá podem fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que nem no céu. Isso. Aí depois ele diz, nem na terra, nenhum homem pode, por mais poderoso que seja, vamos sair imaginar o mais poderoso hoje, né? Isso. Ele não pode abrir esse livro. Ele não pode decifrar o sentido da história, irmãos. Essa pergunta, se a gente fizesse a qualquer homem, para onde caminha a história, o mais poderoso, ele não poderia nos responder definir, nada. Dizer. Né? Quando a gente chega diante dos nossos governantes, eles estão sem rumo. O que fazer diante da atual história do mundo? Eles estão sem rumo. Então, se a gente chegar diante de qualquer homem poderoso, por mais poderoso que seja, que está mandando a gente ficar em casa, ordenando, né, para deter a história, não é verdade? Para deter a história deste vírus. Outros que mandam a gente sair, senão a economia vai parar, vai falir, nós vamos morrer de fome. Quer dizer, ambos procuram uma solução. Isso. Mas, na essência, eles não têm. Certo? Aí a Bíblia está dizendo que no céu, na terra não tem nenhum homem que vá dar solução a essa história. Aí ele ainda acrescenta, nem debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história da vida. Observando que quando ele fala nem nos céus, aí nos céus, poderes sobrenaturais do bem, Sim. Tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus. Na terra, nenhuma força humana.
e nem debaixo da terra as forças sobrenaturais do mal, como o diabo, demônios e etc. Não foi encontrado nenhum capaz, a não ser o Cordeiro de Deus, o leão de Aí é Judá. por isso que ele diz, só aquele leão da tribo De de Judá, aquele que morreu, Isso, né? somente. Morreu e Ressuscitou. vive. Morreu e ressuscitou, né? E está no Céu, céu, aonde? à direita de Deus, no Sentado trono. no trono. E com o livro da história na sua mão direita, né? É linda a história bíblica, irmãos. A história escrita, revelada pelo próprio Deus a João. É maravilhoso. Porque, como dissemos, domingo, nós... o controle de tudo que está acontecendo aqui na terra, né, pastor, está no trono. No trono. Então, Exatamente. hoje, João lá em cima, olhando para os acontecimentos da terra, ele vê um livro fechado, ninguém pode abrir, fechado a 7 selos, mas ele começa a chorar em desespero, porque ninguém se achava digno de Isso. dar rumo a essa história, né? Aham. O desespero que muitos estão sentindo hoje, João, eu acho que sentiu muito mais, porque João viu todo o desenrolar, a revelação do futuro, né? E algo que não afetava somente a questão física, porque o vírus, ele vai afetar a condição física, emocional, tal, porém João viu algo que estava interferindo na condição última do homem, que é a questão da eternidade. Não é? Sim. Então, se não tinha alguém digno de abrir aquele livro, como seria a nossa eternidade? Então, João não vê apenas a questão de um acontecimento que atinge apenas o físico, o emocional e etc. Mas João está vendo algo que é pior. Era um desespero pior porque, na verdade, se alguém não conseguisse abrir aquele livro, para onde ia a história humana? Pois é, o mesmo desespero que João sentiu, nós sentimos hoje. Porque a crise, né, humana é cada vez maior. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, terremotos, pandemia, famílias destruídas, jovens se enveredando pelo mundo das drogas, da promiscuidade, não é verdade? E a reação também nossa é de choro, irmãos. Eu, particularmente, diante da atual crise e diante de perceber que os nossos governantes estão sem rumo e olhando para o povo brasileiro, um povo que coloca a sua esperança em um político, Isso, a gente chora. é verdade. Porque o povo, eles não estão elevando os olhos para o trono, como para o Deus, salmista para o diz, comandante para o do alto. trono. De onde vem o nosso socorro? O homem não está olhando para isso. Então, primeiro porque isso, quando João chora, isso parece frustrar a promessa do capítulo 4, né? Isso. Porque João lá vê o trono tendo domínio sobre todas Sobre as todas as coisas. E quando chega no capítulo 5, João vê um livro fechado, selado, e que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir. E segundo, porque a história estaria à deriva, como um barco sem leme. Né? É essa visão que João tem. A promessa, muitas vezes isso acontece conosco, irmão. Nós temos a promessa vinda do trono da graça, mas quando a gente chega diante de um livro fechado, Desespero, né? há um desespero. E João teve essa sensação. E a segunda, porque o barco estava à deriva, né? Mas, pastor, a segunda pergunta, a primeira, né, a gente fez, era História, né? a Há uma esperança esperança para a para a história. Agora, de onde vem a solução para a história? Pronto. E o próprio João já vai ver de onde vem essa própria solução. Porque nós devemos entender que há consolo para nós. Porque João, quando está ali, e naquele momento de desespero e de choro, porque ele não encontra ninguém digno de abrir o livro, o que é que vai acontecer? Aparece um ser para ele e diz
não chores. Aleluia. Irmãos, é muito bom, né, quando nós estamos em algum momento de dificuldade, que alguém chega do nosso lado, ombro a ombro, e de repente ele pactua com aquele choro e se sente assim, ligado com você ao ponto de dizer, poxa vida, o que é que está acontecendo? O teu sentimento também é o meu sentimento nesse momento, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu estou aqui, não chores. É muito bom quando nós estamos em uma determinada situação e de repente alguém chega e diz, fica tranquilo, nós estamos com você. João, ele está naquele momento e ele entra em desespero porque não acha ninguém digno, mas você diz, não chore. Ou seja, esse não chores é como se alguém chegou e disse, tem uma esperança. Amém. Fica tranquilo, né? Não te desespere porque a história ela tem uma continuidade. Tem alguém no controle de todas as coisas. Glória Então, a Deus. às vezes nós choramos, como eu falei, assim como João, com medo do futuro. O que será o amanhã? O que é que vai acontecer depois desse coronavírus, por exemplo? O que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Ficamos naquela dúvida. E aí, o que é que vem pela frente? Como será esse amanhã? Por exemplo, a nossa velhice. Até onde chegaremos? Tudo isso são perguntas. E a voz ecoa no céu. Não chores. É como que a pessoa diz assim, João, se tranquiliza. A esperança. Há uma esperança. Exatamente. Existe Tem uma alguém. saída. Existe alguém. Existe alguém que está aí, João. Fica tranquilo. Glória a Deus. Você está chorando por quê? Se tranquilize. Não se desespere. Em outras palavras, tudo está sob controle Do trono. do trono. Meu irmão, a minha vida e a tua, irmão, está sob o controle do trono. Glória a Deus. Aleluia. Quer para a vida, quer para a morte, seja o que for, nós estamos nas mãos de Deus. Aquele que tem o controle a partir do trono. Então se tranquilize. E aí João vê, o Senhor põe um basta então nessa angústia de João. Veja, o próprio Senhor chega, põe um basta na angústia de João. Tenha calma, se tranquilize. O leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu, ele pode abrir. A mesma coisa, o Senhor põe um basta na nossa angústia e diz, fica tranquilo, eu estou com você. Amém. Fica tranquilo, não vai terminar da forma ruim como você está pensando. Vai terminar de uma forma branda e boa para você, porque Glória a Deus. eu estou controlando a partir do trono. Então, esse Senhor da história, que dirige a história, que é capaz de dar sentido à vida, ele diz, tem uma solução para a história. E a solução é exatamente, irmãos, aquele que está sentado no trono. Outra coisa que ele diz é que a solução da história está em Jesus. A gente vai ver aí do versículo 5 ao 7, que o livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, sustentador, redentor, Senhor. Só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Versículo 5 em diante, que diz que ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo. Não é? Ele tem o controle de toda a história. Venceu a não é? morte, né? Porque ele foi o Messias vencedor, ele foi o Messias sofredor, mas é o Messias vencedor. Somente ele é o leão de Judá, porque ele é antes, e é depois, e é durante, e é o futuro da história. Amém. Glória a Deus. O Jesus vencedor é o cordeiro que foi morto, está no versículo 6, né? Sua marca, como tinha sido morto, está lá a marca de Jesus. A sua vitória foi conquistada na cruz, sua posição, ele está em pé, ação de poder, seu lugar no meio do trono, autoridade. Ele é digno de desvendar o sentido da vida. Versículo 6, porque ele é onisciente, cheio de olhos, veja, olhos, porque ele é onipotente, os 7 chifres, está falando a questão de poder, não é? Então, aquela simbologia que João vem dando ali no texto e mostrando, esse é o Senhor que venceu a morte, esse é o Senhor controlador da história. Então, essa história ela tem um sentido sim, essa história ela tem uma solução. Diferente de qualquer pensamento, seja de homem, seja de potestade, seja de que tipo de ser for, ou no céu, ou debaixo ou na terra, ou debaixo da terra, o controle está nas mãos do que está no trono. Aleluia. Então, amados, nós podemos
perceber que a solução é Jesus. Amém. A solução é Jesus. É o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor da história, é o Senhor do tempo. É o Senhor da história. Ele começou. Exatamente. Ele é o Criador, Isso. né? Estava lá no começo. Se ele começou, ele é o único que tem poder para consumar a história. Interessante é que nós podemos ver João dizendo que o verbo que estava lá no começo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Uma glória do unigênito do Pai. Do Pai. E ele foi... João 14 vai falar sobre isso, né? Se não me falha a memória, João 14:1, esse João vai falar que ele subiu, ele foi preparar lugar. E ele volta, viu? Ele vai voltar. É. Os sinais estão aí, os acontecimentos. O princípio de dores, né? Já está por aí. Mas tenha certeza, meu irmão, se prepare. Vai voltar. Jesus vai voltar. Né? Vai voltar. E não é à toa que, quando no Sermão do Monte ali, o famoso sermão, né? Quando ele está ali no Monte das Oliveiras, participando dos seus discípulos, no capítulo 24 de Mateus, que ele vai falar exatamente sobre a destruição do templo, né? Sobre os acontecimentos que antecederiam a sua vinda gloriosa. Né? Esse Senhor vai falar de todos os acontecimentos. E ele vai dizer que ele está no controle de todas as coisas. Então, Jesus está ali a partir do trono e conversando ali com seus discípulos, ele vai mostrar que o tempo está encurtando. E aí ele diz aos seus discípulos, olha, a vinda do Filho do Homem será assim e tal, e virá como ladrão de noite. Aí ele está falando de vigilância, né? Está falando de preparo. E ele diz, olha, conversando com seus discípulos, olha, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficaria vigilante, acordado para que o ladrão não entrasse e minasse a sua casa. Então veja, em todos os tempos, o próprio Jesus ali conversando com seus discípulos, vem dizer, seja vigilante, se prepare. Então, diferente daquela teoria que algumas pessoas têm, não, você pode viver à vontade, quem é salvo para sempre, o Senhor já nos salvou. Logicamente, né, nós entendemos essa questão e algumas pessoas não querem salvação e etc. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas queremos entender o seguinte, uma coisa eu sei, há uma participação humana, não no sentido da salvação, mas que há um preparo desse homem, sim. Não é à toa que o próprio Jesus diz, seja vigilante. Então, amados, nós vamos para a terceira pergunta, né? Seja bem-vindo, pastor Marcos Sena. Obrigada, Deus abençoe seu ministério. Pastor Marcos Sena, Deus te abençoe, amado. Então, quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Quais são essas implicações, pastor? Em primeiro lugar, isso deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Está lá no versículo 8. As orações agora fazem sentido. Orar é falar com quem está com o livro da história em suas mãos. Então, orar é falar quem está com o dono da história, né? É pedir a esse dono da história que o Senhor venha interferir com o seu poder, com a sua graça na vida das pessoas, para que as pessoas se acheguem ao Senhor enquanto é tempo, enquanto há vida, né? Enquanto há esperança desse encontro. Clamar pela sua misericórdia. Clamar pela sua misericórdia, pela salvação da família, né? Orar por aqueles que estão à margem da palavra do Senhor, para que se acheguem, né? Então, o destino dessas pessoas está na mão daquele que tem o livro em sua mão. Então, isso deve levar-nos à evangelização fervorosa, versículo 29, se a gente for olhar isso, né? Diz que Cristo morreu para comprar com sangue pessoas que procedem de todas as nações, de todo o grupo étnico, né? Todo o grupo linguístico, língua, todo o grupo político, povo, todo o grupo social, nação. Então, é esse Senhor que tem o poder, né? Porque tudo está em suas mãos. Então devemos orar por esse povo, devemos evangelizar. Lembra que lá na igreja de Filadélfia o Senhor disse, olha, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É a porta do evangelho, é a porta do evangelismo. Então, isso aí... da proclamação do evangelho. Cumpre a nós, irmãos, como igreja fazermos. Independente de situação, veja, não é à toa que agora, estávamos falando ontem numa live, que eu nunca vi a igreja tão envolvida com a questão da tecnologia como agora, né? Evangelizando através das redes sociais. Veja,
é uma verdade aquela promessa, a porta do Evangelho está aberta, nem parando agora a gente isolado, sem poder ir para os templos, o Evangelho está deixando de ser pregado. Ele está sendo pregado de forma virtual, ele está sendo pregado pela internet, pelas redes sociais. E creio mais assim, que nós saímos das quatro paredes. Das quatro paredes. Apesar de estarmos em quarentena, cada um nas suas casas, mas a permissão de Deus agora para a igreja, né? Tem muitos pastores preocupados, né, em abrir a igreja, mas Deus está no controle. E é a porta da evangelização, posso dizer, mundial. Isso. Né? Não foi delegada apenas a um grupo seleto, mas a todos nós, porque temos a oportunidade agora de todas as igrejas estar. Agora veja, pastora, muitas pessoas, quando se conclamadas, né, isso aí a gente vê em todas as igrejas evangélicas aqui, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Quando se proclama o evangelismo, né, o Senhor dando liberdade, né, para a gente ter contato com o povo, sair evangelizar, muitas vezes a gente ficava aí na nossa zona de conforto, deitado na nossa casa, quando conclamado para um evangelismo não queríamos sair, e agora queremos e não podemos, estamos trancados. Aí o Senhor está mostrando, olha, você não queria sair, mas agora você está saindo, está indo até para outras partes do mundo, né, através do evangelismo, Estados Unidos e etc. Quantas pessoas estão aí vindo, né, estão aí assistindo às lives em todas as partes do planeta, né, em outras cidades do nosso Brasil, né? E aí estamos indo mais longe. Isso aí é para dizer, olha, quando retornar a situação agora, saia um pouco mais, evangelize um pouco mais. A porta está aberta. A porta está aberta. Essa porta há de se fechar. Agora fechou no sentido, por um momento, não a porta do evangelho, mas do templo. Do templo, a porta do templo fechou por algum momento, mas ela vai se abrir. E aí, vamos utilizar com mais critério, vamos utilizar de melhor forma, né? Porque isso aqui nos ensinou. Tenho certeza que esse momento nos ensinou alguma coisa. Então, fomos constituídos também reino, não é? Já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados com Ele nos lugares celestiais e reinaremos com Ele plenamente na sua segunda vinda. Isso aí está claro. Outra coisa, fomos constituídos sacerdotes. Pedro fala sobre isso. Agora temos livre acesso à presença do Pai, por intermédio de Jesus. Outra coisa, isso deve levar-nos a dedicar tudo o que somos e temos ao Cordeiro. Do versículo 11 ao 12 a gente vai ver isso aí do Apocalipse. A Ele seja o poder, entregar a Ele, né? A Ele tudo o que está em nossas mãos, todo o poder e ingerência que temos. A Ele seja a riqueza, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza do povo cristão. O povo cristão que temos, né? Vamos ser fiéis. Isso. Não é verdade? Os negócios, a riqueza, os empregados, vamos entregar ao Senhor. A Ele seja sabedoria, a nossa inteligência, cultura, talentos, diplomas, habilitações profissionais. Entrega tudo na mão daquele que é o Cordeiro, porque é a partir dele que você conseguiu isso, irmão. É a partir dele que nós temos o nosso diploma, né? Da vida, da experiência. É a partir dele que temos os nossos diplomas das universidades, né? É a partir dele que nós temos todas as coisas. E a Ele seja a honra, a primazia, o melhor, as primícias sejam para Deus. Não? Então a Ele seja a glória, seja o louvor para sempre, porque digno, procurado e encontrado esse Cordeiro, e agora Ele é adorado. Foi revelado para nós e Ele é adorado. E podemos salientar que precisamos entregar a força da juventude até o último alento da velhice. Então, toda a nossa vida deve ser entregue na mão deste Cordeiro. Né? Do verso 11 ao verso 12, ele salienta isso. Né? Como o pastor disse, o poder, nós não temos poder nenhum, né? Tudo vem dele. O poder emana de Deus, vem de Deus. Nossos bens, tudo nas mãos dele. Na mão dele, né? A nossa mente, a sabedoria humana foi dada por ele. Né? Então, a ele... E interessante, não é só entender isso, é praticar isso. É praticar isso. Porque não adianta eu entender tudo isso e não praticar. Sim. Né? Eu paguei... Porque quando a gente vê, pastor, só cortando um pouquinho, quando a gente vê alguém falando sobre isso, vai dizer, é verdade, quando os bens são dos outros, quando a riqueza é dos outros, Sim. e quando é a sua própria.
Quando é a sua própria. Aí você está dizendo que pagou uma... Paguei uma disciplina, que é a cosmovisão cristã, que ela nos mostra que aquilo que aprendemos tem que descer Isso. para a base. Tem que estar na nossa estrutura. E temos que tornar ela a nossa vida prática, Isso. as nossas ações. Então, Apocalipse, ele está nos chamando a atenção para isso. A ele, a honra, a glória e o louvor. Então, como eu posso, né? É muito bonito dizer, cantar. A ele a glória, a ele a honra. E as suas atitudes, e as nossas atitudes. Está fornecendo glória e honra a Está ele. fornecendo glória e honra, né? Então, João, ele foi revelado essa realidade do mundo atual. Então, para a gente concluir, pastor, aqui, nossa Sim. fala de conclusão. A igreja na terra não tem o que temer. Não importa de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana. Veja. Quantos juízos, quantos Não julgamentos, importa né? quanto julgamento, quantos juízos, né? Quantas taças, quantos selos, né? Onde Quantas ser trombetas vão ser abertas, né? Quantos cavaleiros vão de descer. Não importa tudo que ali está, no sentido de que a igreja não precisa temer. Quando eu digo igreja, eu não estou falando de denominação. Eu estou falando dos salvos e remidos na pessoa de Cristo. Eu estou falando da igreja invisível. Então, Igreja quem é igreja não global. pode temer. Agora, quem não for igreja, e como eu estou falando, não estou falando de denominação nem de religião, eu estou falando dos salvos em Cristo. Aqueles... Porque o que vai aplacar o juízo de Deus sobre a vida do homem na terra por conta do pecado, somente o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é pastor, não é padre, não é papa, não é religião, De jeito não é nenhum. denominação. De jeito nenhum. O que vai aplacar a ira de Deus, porque, irmãos, a Bíblia está tudo escrito, tem um juízo de Deus em relação ao pecado, tem um juízo de Deus contra os homens por conta do Vai pecado, se cumprir. contra a impiedade, vai se cumprir, e tudo está escrito aqui nesse rolo que João viu. Porém, nós devemos entender como conclusão que a igreja, ou seja, que os remidos e salvos, redimidos por Jesus, eles não têm o que temer. Por quê? Porque o próprio Senhor já os livrou de toda essa sequência aterrorizante que vem sobre a terra. Porque quem garante é a palavra de Deus. Então esse juízo não importa da história humana. Porquanto o sentido da música é este. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Ou seja, estarão isentos do juízo. Mas quem estarão? Só os crentes? Não. Todos aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Lavados e remidos pelo sangue do Exatamente. Cordeiro. Salvos na pessoa de Cristo através do sangue dele na cruz do Calvário. Então, nesta manhã, amados, a nossa história está na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que a gente saiba honrá-lo, adorá-lo em espírito e em Glória a verdade, Deus. através das nossas atitudes. Nós vamos orar agora, nós vamos orar por todos nós, por toda a família, especialmente por irmão, acho que ele, não sei se ele ainda está aqui, o irmão Ricardo e a irmã Janaína, que irão a Recife, né, socorrer uma irmã de Janaína que está passando por problemas emocionais diante de tanta pandemia que está sucumbindo, né, o Recife. Então, a nossa realidade também é um pouquinho diferente, mas também estamos vivendo esse momento. Então, nós agradecemos a todos os irmãos Isso. presentes, né? A irmã Solange, a irmã Jéssica, Sônia, a irmã Neide, a irmã Gelda, né? A irmã Judite Araújo, a irmã France, o irmão Ricardo, a irmã Josi, né? A irmã Marcileuza, o pastor Marcos Sena, Um abraço irmã aí. Nilza, Isso. abraço aí ao Pastor pastor Norman Norman, e a pastora Luz. pastora Lourdes. Presbítero Matri, o pastor Antônio, né? Então, A todos da esses igreja, abraços. né? Irmã, nós irmã enviamos nosso abraço. Edinalda, irmã Edinalda e irmão Chagas, né, irmão? Então, A todos
todos, independente de estarem aqui ou não, que o Senhor Jesus possa abençoar vocês nesta manhã. Irmã Ezequiel e outros. Irmã Hilda também. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Porque as nossas vidas estão nas tuas mãos. Amém. Porque a história deste planeta está nas tuas mãos. Senhor, eu te peço a tua misericórdia para com a vida da tua igreja. Abençoa, Senhor, nesta manhã cada irmão, cada um. Ó Deus, abençoa cada lar. E pedimos em especial por Ricardo e Janaína que irão viajar. Senhor, guarda, livra de todo mal, livra de acidente, de incidentes. Senhor, protege-os, Senhor, desta pandemia. Em nome de Jesus. Protege, Senhor, Janaína, protege Ricardo, protege Riquelme, Ricardinho. Senhor, neste momento que eles estão indo para socorrer. Ó Deus, que o socorro do Senhor vá com eles. Em nome que eles possam chegar ali e ser bálsamo, Senhor, na vida dos seus familiares. Para a glória do teu nome. Nesta manhã, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus esteja com os irmãos. Às 5h30, nós estaremos outra vez com um grupo de louvor na igreja, transmitindo aos irmãos. Eu sei que é difícil. A internet não é fácil, mas mesmo assim, confiantes no Senhor, nós iremos transmitir da igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Queremos dizer aos amados que quarta-feira nós teremos uma live no Instagram com uma nutricionista orientando, né, como a nossa alimentação nesse tempo de pandemia, precisando de aumentar a imunidade. Ela é pastora da MEPB e nós estamos juntamente com ela transmitindo na quarta-feira, às 7h30, no Instagram. E hoje, 5h30, nós estaremos no Facebook e as devocionais diárias. Nossa sala de oração, terça-feira no Facebook, nosso culto no lar, na quinta-feira. Nós iremos continuar até que Jesus mude o quadro. Ou ele volte para buscar a sua igreja. Deus vos abençoe. A bênção, pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.